Oi, gente! Mais uma vez, elucidações espíritas para todos nós. Nós entrevistamos dirigentes de casas espíritas, expositores espíritas, toda semana. E você é o nosso convidado a estar participando e convidando outras pessoas. Acompanhe agora essa excelente palestra. Olá, meu nome é Daniele, muita luz para cada um de vocês. Hoje nós vamos falar um pouco sobre as emoções, como essas emoções podem ser benéficas ou não para a nossa vida, para a nossa saúde. Então, para começar a falar de emoção, eu vou falar sobre os neurotransmissores e como que essa emoção vai ser somatizada no nosso organismo. Eu vou começar com uma história. Um casal, um neurocientista, estava com a namorada e eles foram no asilo visitar o avô da namorada. E tinha uma menina grávida, estava para dar à luz, e ela foi visitar sua avó, que estava em último estágio de Alzheimer. E essa menina entrou então em trabalho de parto. E esse neurocirurgião ficou muito curioso porque a avó veio, tomou frente e realizou o parto naquela hora, né, juntamente com a equipe médica do asilo. Mas a avó que toma frente, ela tinha sido uma pediatra muito famosa e ela que toma frente e ela que faz o parto da neta. Esse neurocirurgião, muito curioso com aquela situação, começa então a desenvolver uma pesquisa sobre a memória. Por que que essa senhora lembrou? E diante dessa pesquisa, ele consegue perceber que nós temos uma terceira memória, que não está no hipocampo. Nós temos essa memória volátil, essa do dia a dia, nós temos uma memória permanente e ele descobriu que nós temos uma memória que deu o nome de memória relacional. E essa memória não está no hipocampo. Ela é um traço de caráter. Mas como fazer para ter uma memória relacional? Essa memória relacional, ela vem com um aprendizado, e esse aprendizado tem que ter uma forte emoção. Esse aprendizado tem que ter impacto, ele tem que emocionar você. Como aqueles insights, quando você aprende algo e, nossa, é isso, eu entendi. Quando emociona você, quando esse aprendizado emociona você, torna-se então um traço de caráter. Então o Alzheimer não come porque não está no hipocampo. E quando você reencarna, quando você volta, você também não perde, porque a morte também não leva a memória relacional. Então hoje a gente vê muitas pessoas que nascem, já sabem tocar piano, já nascem sabendo muita coisa de matemática. Ou perceba se você em algum momento vai estudar alguma coisa e fala, nossa, parece que eu já sabia disso. Eu estou só buscando ali nos meus arquivos, mas parece que eu já sabia. Isso é um traço de caráter. E isso vem através de uma forte emoção, juntamente com o conhecimento. E isso leva então à felicidade, porque ele continuou essas pesquisas, chega num determinado momento que ele vai fazer a pesquisa para ver o que gera essa emoção. Então, fazendo a pesquisa voltada para a felicidade, será que é dinheiro? Será que é fama? Ele percebia que quando a pessoa tinha muito dinheiro, ela tinha também aquela preocupação de perder. Da mesma forma, a beleza, quando a pessoa era muito bonita, ela tinha também o medo às vezes de engordar, de envelhecer. E ele percebeu que quando a pessoa tinha felicidade, quando a parte do cérebro, satisfação e prazer, se elevava ao topo, ele percebia que aquilo gerava felicidade. Só que quando gerava felicidade? Quando tinha um conhecimento. Quando tinha um conhecimento através de uma forte emoção. Então ele percebeu que a memória relacional, que era um conhecimento com forte emoção, trazia também a felicidade. Então estava junto. Então quando você conhece a si mesmo, que é uma frase tão antiga, né, que Sócrates, que era um filósofo da antiguidade, ele já dizia que conhece-te a ti mesmo. E depois vem Cristo e traz uma frase que eu gosto muito, que é: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Essa verdade é uma verdade interna.
é a verdade de quem somos nós. Diante disso, nós percebemos que o conhece-te a ti mesmo não é uma frase ao vento, é uma frase concreta. Nós podemos trazer isso para a ciência, né? Se você se conhece, se você analisa quem você é, se você aprende com esse conhecimento ligado à emoção, então você gera um traço de caráter que é a pessoa que você é, né? Essas emoções, quando derramadas na corrente sanguínea, além de formar esse traço de caráter, ela vai caracterizar se você vai ser uma pessoa saudável ou não. Então, se você sente raiva, existe no cérebro os neurotransmissores com os neuropeptídeos. Eles vão se encontrar. Se encontra e comunica a raiva, você derrama na sua corrente sanguínea raiva. Todas as suas células sentem raiva. Então, não é só uma parte do seu corpo, não é só, por exemplo, o seu fígado, que é o órgão que está responsável por receber a raiva. Não, todas as suas células sentem raiva. Então, se você é uma pessoa que não perdoa, que sente mágoa, que sente ódio, todas as suas células vão sentir mágoa, todas as suas células vão sentir ódio. E isso pode, por exemplo, ter uma consequência como câncer. É interessante nós olharmos, porque é tão falado sobre pensamento positivo, bons sentimentos, mas nós não paramos para perceber por que é falado tanto isso. O que é pensamento positivo? O que é ter bons sentimentos? Isso não é somente algo religioso, é também científico. Então, você ter bons pensamentos, você fazer uma análise, você entrar em contato com a pessoa que você é e você trazer esse conhecimento de alma, faz com que, além de você ter uma saúde muito melhor, faz com que você seja uma pessoa livre, uma pessoa com muitas memórias relacionais, uma pessoa então livre, né? Existe uma frase que é muito conhecida, que é amar ao próximo como si mesmo. E nessa mensagem nós estamos trabalhando o si mesmo. Porque quantas vezes nós conseguimos olhar mais para o próximo do que para nós? E quando nós estamos inteiros, quando nós olhamos para quem nós somos, então nós conseguimos ajudar o outro. Porque quebrados, nós não conseguimos ajudar. Nós precisamos estar fortalecidos, precisamos estar com o pé no chão para a gente conseguir ajudar o outro. E o primeiro passo é cuidar de nós mesmos, é olharmos para quem nós somos. O que nós sentimos? Uma vez que estamos falando de espiritualidade, então nós estamos falando de alma e estamos falando de emoção, porque a emoção, ela faz parte da alma, que é um subproduto do espírito. E quando eu trago essa memória relacional, eu trago essa memória relacional como um traço de caráter voltado para a alma, mas depois dessa emoção passar pelo meu corpo, depois de fazer toda essa unidade, esse traço de caráter é um atributo do meu espírito, porque é algo que eu levo para sempre, é algo que não vai desfazer nem com a morte. Se não desfaz com Alzheimer, se não desfaz com a morte, quem diria com Alzheimer, né? Então, essas emoções são emoções que eu conquistei, que eu entendi, que eu percebi, que eu senti. Então, a morte não leva. Então, além de trazer a emoção como sendo benéfica para a minha saúde agora, no aqui e agora, eu trago também a emoção para a minha vida eterna, para a minha vida que é uma vida infinita, porque eu trago como um traço de caráter. Não fica mais sendo apenas um atributo da alma, mas um atributo do espírito. E se é atributo do espírito, como somos seres imortais, é algo que nós de fato conquistamos. Os nossos avós sempre diziam o seguinte: você morre, mas você leva o conhecimento. Já devem ter ouvido falar. E isso é verdade. Quando você desencarnar, você vai levar esse conhecimento, mas não é um conhecimento qualquer. Não é um conhecimento que você tem aqui para sua questão profissional apenas, né? Apenas para o seu sustento. Não, é um conhecimento de alma que está ligado à sua emoção. Então, verifique as suas emoções. Pense, o que eu sinto? Eu preciso mudar alguma coisa?
e faço uma pergunta para vocês. Mudar é fácil ou é difícil? Mudar é fácil. Inclusive no livro dos Espíritos fala que mudar é extremamente fácil. É muito fácil mudar. Então o problema não é mudar. O problema é querer. Então nós vamos analisar, de fato, eu quero essa mudança para a minha vida? Eu consigo essa mudança? Porque nós temos o inconsciente, que é muito maior do que aquilo que nós presenciamos, do que nós sabemos, né? Aquilo que está inconsciente é muito maior. Então, às vezes nós achamos que queremos mudar e, de fato, não queremos. Porque é o que conhecemos, é a nossa zona de conforto. Nós temos, às vezes, um ganho secundário e nós temos dificuldade de perceber. Ou, às vezes, lá no fundo nós percebemos, mas nós temos um ganho secundário. E não percebemos que se nós abrirmos mão desse ganho secundário, dessa zona de conforto, nós teremos nós mesmos, nós teremos então a liberdade e a felicidade. Então, quando eu proponho para você, faça uma mudança nas suas emoções, vem a pergunta, você de fato quer? Porque se você quer essa mudança, então você faz essa mudança de emoções, essa organização das suas emoções para que você seja uma pessoa saudável. E a ligação da ciência com a espiritualidade se dá justamente aí, se dá nessa unidade de você aprender, de você vivenciar e de você transcender. Essa unidade, ela é metafísica, ela é espiritual. Não existe mais uma cisão de ciência e de espiritualidade. Quando nós conseguimos fazer essa união, e principalmente quando nós fazemos essa união olhando para nós enquanto alma e espírito, nós conseguimos então essa liberdade e nós conseguimos essa felicidade no nível material, no nível emocional, no nível espiritual. E antes queremos agradecer a todos e convidar a todas as pessoas que nos acompanham para ser um voluntário da Clínica Jesus de Nazaré, entidade que atende pessoas da terceira idade e pessoas com transtornos mentais. A Clínica Jesus de Nazaré precisa da sua ajuda. Faça uma visita, leve suas doações, marque a visita pelo telefone 3235-3129, 3235-8010. Estamos aguardando você. Seja um dos voluntários para ajudar essa entidade para cada dia mais atender outras criaturas. Fique com Deus. Então, se nós pensarmos em emoção, se nós pensarmos que diante dessa emoção, é uma emoção boa, é uma emoção que vai me impactar, vai gerar inclusive um traço de caráter, vai trazer a saúde, nós estamos pensando que o Alzheimer não come essa emoção, então a morte também não. Você sempre tem esse recurso, está ali guardado na sua memória. Então, quando você está aqui, né, nesse aqui agora, nessa vida do aqui agora, às vezes você busca alguma coisa e pensa, parece que eu já sabia isso, né? Ou você simplesmente tem uma habilidade. Isso é um traço de caráter, está na sua memória relacional. E diante dessa questão do Alzheimer, né, que está sendo tão falada nos últimos tempos, de fato é muito importante exercício, atividades para a mente, mas é muito importante termos memória relacional, gerarmos essas memórias, porque essas memórias nos fazem quem nós somos, né? E é importante nós termos esse olhar para a memória, porque quando nós falamos de um autoaprendizado, Cristo já dizia, conhece-te, Sócrates dizia, conhece-te a ti mesmo. E Cristo vem também e fala, conhecereis a verdade, ela vos libertará. E nós temos uma tendência a olhar para essas frases, usá-las tanto e não dar o valor que elas merecem. Quando eu falo que conhecereis a verdade, ela vos libertará, eu estou falando dessa minha verdade. Eu estou trazendo a minha verdade. Quem eu sou?
como eu sinto, por que que eu sinto. E quando eu digo conhece a ti mesmo, que esse é o maior tesouro, o que é conhecer a si mesmo? Né? Isso está ligado à nossa emoção, uma vez que a emoção ela faz parte da alma, e a alma é um subproduto do espírito, é ele que vai dar esse movimento ao corpo. Então nós somos emoção, nós somos aquilo que nós conseguimos somatizar, né? Está ligado então às nossas emoções. Daí a importância de nós olharmos, nos atentarmos com muito mais carinho para essas emoções. Eu vou dar um exemplo do perdão. Quando nós falamos, não vou perdoar alguém, essa é uma escolha, é um sentimento muito mais nosso, porque na verdade nós tomamos um veneno e queremos que o outro morra, né? Eu não vou perdoar você, eu estou gerando em mim uma mágoa, estou gerando em mim raiva, rancor, e estou transformando isso em doença, eu vou somatizar isso no meu corpo, porque na verdade nós somos uma somatização mesmo de todas as nossas experiências, de tudo que nós pensamos, de tudo que nós sentimos. O nosso próprio corpo, que é a maior somatização, ele é consequência daquilo que nós vivenciamos na nossa infância. Então nós somatizamos o nosso corpo, nós somatizamos em forma de doença aquela emoção que não está resolvida, que precisa ser colocada para fora de alguma forma, né? Então, trazendo o perdão, quando eu falo que eu não perdoo alguém, por detrás disso existe outro sentimento, que é o de orgulho. Porque se eu faço algo com você, um exemplo, se eu piso no seu pé, sobretudo se for mulher, e tiver com um sapato novo, ela vai achar ruim, ela vai falar, não, tudo bem, eu te perdoo, mas vai ficar com aquele sentimento, não, mas será que ela não viu, né? E se eu piso de repente no seu pé e você está tranquilo, não tem problema nenhum, não caracteriza então uma raiva. Então o perdão ele estaria ligado muito mais ao orgulho. Esse orgulho poderia estar ligado à raiva. E isso tudo nós vamos comunicando com o nosso corpo, derramando a nossa corrente sanguínea em forma de doença. E o contrário, se nós temos forte emoção, se nós temos alegria, se nós temos um envolvimento amoroso, se nós aprendemos, se faz sentido a emoção e o sentimento para nós, nós estamos em contrapartida trazendo a saúde, trazendo o bem-estar, e nós estamos elaborando o nosso ser, fazendo os traços de caráter, quem nós somos e quem nós queremos ser, né? E talvez até o mais importante, quem nós fomos, quem eu sou hoje, o que tudo que eu passei me gerou de emoção, de experiência, e agora quem eu serei, quem eu escolho ser, porque de fato é uma escolha, né? Nós temos uma tendência a falar que querer não é poder, e querer é poder. A pergunta é, você de fato quer? Você de fato quer mudar a sua mente, a sua forma de pensar, olhar para a sua emoção com outro olhar? Porque quando Cristo fala, dê a outra face, Ele está querendo dizer que olhe de uma outra forma. Você quer olhar para o seu sentimento de uma outra forma? Trazer essa emoção com uma nova leitura, ressignificar toda essa emoção? Porque se você faz dessa forma, você está criando o seu traço de caráter, você está sendo uma nova pessoa. A partir do que a gente já vem falando, que é pensamento positivo, os bons sentimentos, só que agora nós estamos olhando de uma forma científica. Então, como que eu posso fazer dessa forma? Como que eu posso mudar a minha vida a partir dos meus sentimentos, a partir das minhas emoções, né? Uma vez que eu sei, como eu disse no início, que qualquer emoção vai ser comunicada no meu cérebro, vai ser derramada na minha corrente sanguínea em forma de um sentimento bom ou de um sentimento ruim. E quando eu falo de espiritualidade e de ciência, tem-se também uma tendência a separar espiritualidade e ciência. E, pelo contrário, caminham juntas, né? Nós temos a ciência como conhecimento, porque a ciência ela não é a verdade, ela é o conhecimento. Então, ela está sempre em movimento. Que ótimo que é conhecimento, que está sempre em movimento, está sempre trazendo coisas novas.
E a doutrina espírita, ela visa trabalhar com esse lado científico. Ela visa trabalhar com o ser humano, com o ser, com a sua essência, com quem você é. E pensando dessa forma, quando nós trazemos esse assunto voltado para a ciência, voltado para a questão emocional, para a questão terapêutica, nós estamos trabalhando o ser em unidade. Corpo, mente, alma e espírito. Porque quando nós conseguimos fazer essa unidade, quando nós conseguimos olhar para nós como seres integrados, nós estamos aí numa caminhada muito mais próspera, né? Então, a finalidade do Espiritismo não é pregar, não é trazer dogmas. Pelo contrário, é fazer reflexões, é trazer o melhoramento do ser com muita amorosidade. E para isso é essencial nós começarmos com a frase do conhece-te a ti mesmo, do olha para si, porque quando nós nos conhecemos, quando nós estamos inteiros, nós conseguimos então ajudar o outro. Gosto também quando falamos a frase amai ao próximo como a si mesmo, e nós esquecemos do si mesmo, e aqui nós estamos falando do si mesmo. Olhe para si, conheça, avalie, tente melhorar, como dizia Santo Agostinho, né? Avalie, veja tudo que você fez, tudo que você pode fazer. Então esteja inteiro, para que assim você possa compartilhar com o outro, conviver com o outro, isso tudo em harmonia. Mas é importante que primeiro nós estejamos bem e nós estejamos com um olhar para dentro, para quem nós somos e para o nosso potencial, quem nós somos e quem nós podemos ser, né? Nós precisamos ter esse olhar e assim vamos conseguir contribuir para o próximo. Se fizermos então todas esses movimentos, nós conseguiríamos atingir a tão esperada felicidade, porque diante da neurociência, a felicidade ela está justamente ligada ao aprendizado. Nós temos inclusive estudos para isso, né? Fizeram estudos também com scanner cerebral a respeito da felicidade e constatou-se que para que você alcance a felicidade, para que você tenha prazer e satisfação, você precisa aprender, mas não é um aprendizado qualquer, é o aprendizado que nós citamos no início, aquele que emociona você, aquele que tem um significado, que ressignifica a sua vida, aquele que vem junto com emoção. Então, já é comprovado, inclusive, que a felicidade você tem dessa forma, com o aprendizado. Então, é importante que nós tenhamos o aprendizado primeiro de quem nós somos, entremos em contato, experienciemos esse aprendizado para que nós estejamos inteiros, para que nós consigamos então relacionar com o outro. Porque quando nós estamos inteiros, nós estamos seguros, a nossa relação com o outro com certeza é uma relação saudável. Então, se nós formos voltar a nossa mente, a nossa consciência para o que foi dito nessa mensagem, vocês perceberão quão rico é você olhar para você mesmo, olhar para quem você é, olhar para suas emoções, perceber por que você está sentindo. Em outro momento nós podemos falar do perdão, mas eu vou dar só um exemplo do sentimento do perdão. Às vezes nós carregamos o não perdão e nos aprisionamos com o não perdão, porque nós não entendemos o que é de fato perdoar. Qual o sentimento que está por detrás desse perdoar? Será que é um orgulho? Porque com certeza por detrás desse perdão tem mágoa, tem ódio, tem rancor, tem raiva, mas também pode ser que tenha um orgulho. Se uma pessoa pisa no seu pé e você diz, ele pede desculpa, tudo bem, está desculpado, não tem problema nenhum. Agora, essa mesma pessoa pisa no seu pé, mas você estava com o pé machucado e você sentiu dor, a pessoa pede desculpa, você não perdoa da mesma forma. Você já pensa, não, mas não é possível, será que a pessoa não viu que ela pisou no meu pé? A atitude da pessoa é a mesma. O que mudou é a forma como você viu, é o que você sentiu.
Por isso a importância de nós avaliarmos o que nós sentimos. Porque às vezes a falta do perdão é você tomar um veneno querendo que o outro morra. Às vezes a falta do perdão está por um orgulho e por você não ter o entendimento que é o foco da nossa mensagem, o entender as nossas emoções. Então a atitude da pessoa foi a mesma. O que mudou? Mudou a forma como você viu, a forma como você sentiu. Então analise, verifique, olhe para você. O que está por detrás daquela emoção, daquela sensação? Principalmente, tome uma distância, porque naquele momento de euforia, naquele momento presente, você pode não raciocinar e não pensar, mas tome uma distância dessa emoção. Olhe de longe e depois você analisa. E isso é um fato, né? Muitas pessoas falam, se eu pudesse voltar, porque está olhando de longe, está tomando uma distância do problema. Tome uma distância do problema e analise o sentimento. E quando Jesus fala, dê a outra face, foi significando um novo olhar. O que é dar a outra face? É olhar de uma outra forma para aquela problemática. Tomar a distância, olhar de uma outra forma e analisar. Quando nós falamos de empresa, nós temos metas arrojadas, nós temos planos, e quando nós falamos da nossa vida pessoal, normalmente é uma aberração, porque nós não olhamos, nós não analisamos, nós não avaliamos a nossa vida no dia a dia. Isso fica secundário. Nós temos um hábito de empolgar, de ressignificar muitas coisas na nossa área profissional. Mas quando nós estamos falando de emoção, quando nós estamos falando de algo que vai nos dar chão, vai nos fazer ficar inteiros, nós temos uma tendência a isolar, né? Eu fiquei com raiva, então eu prefiro esquecer. Nós não conseguimos esquecer, nós precisamos ressignificar. Fica hoje, então, essa mensagem para vocês, de olhar para você. Faça metas para a sua vida pessoal, para a sua vida espiritual. E tenha esse conhecimento de si mesmo. Quem eu sou? Quais são as minhas emoções? Quais são os gatilhos que eu tenho no dia a dia? Como é que eu posso organizar isso dentro de mim? E crie muitas memórias relacional, que é o aprendizado, que é a emoção, para que você seja inteiro, corpo, mente, alma e espírito. Faça esse movimento, dê o primeiro passo, e o primeiro passo é justamente a análise. Dê o primeiro passo e tenha em mente que você quer, porque se você quer, você pode mudar a sua vida, você pode se organizar, né? Isso é claro que vai demandar um movimento, vai demandar um tempo, mas é o seu maior investimento, porque você é o seu maior investimento. Muita luz e muita paz. Ficamos por aqui e até amanhã. Um abraço.